Conselhos para jovens número 4. Seja atento. A vida acontece nos detalhes e exige intencionalidade. Existe uma silenciosa e paralisante ilusão de que a vida só inicia após a ocorrência de um grande evento externo. Se eu tivesse dinheiro, se eu estivesse em outro lugar, se surgisse a oportunidade certa. Assim, o presente é tratado como espera, como se a vida verdadeira estivesse sempre a ser vivida. Mas a grande verdade é que não são os grandes acontecimentos que formam grandes pessoas. São as pessoas que se formam no invisível e, por isso mesmo, tornam-se capazes de reconhecer e produzir o que é grande. O extraordinário não inaugura a vida, ele é fruto de um modo específico de viver, um modo intencional. E esse modo começa em algo simples, mas decisivo e hoje muito ignorado: a atenção. A maioria das pessoas não vive exatamente, apenas passa pela vida distraída, presa ao que aconteceu, ansiosa pelo que ainda não chegou, torna-se incapaz de perceber o que está bem diante dos próprios olhos. E com o tempo, essa distração cobra um preço alto, a perda da sensibilidade. Porque a falta de atenção não apenas empobrece a experiência, ela endurece o coração. Quem não presta atenção torna-se indiferente à beleza escondida nos detalhes. Já não se comove com o que é sutil, não percebe os pequenos sinais, não reconhece o valor do que não faz barulho. A vida continua acontecendo, rica, cheia de nuances, mas simplesmente passa despercebida. Quem não cultiva a atenção torna-se insensível, não percebe os sussurros da vida, não nota as mudanças de tom nas pessoas, não lê nas entrelinhas das situações. Vê, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta. Está presente, mas não participa. E com isso, a vida perde muito de sua densidade. Porque a realidade não se revela apenas no que é explícito, ela se manifesta sobretudo no que é discreto, nos pequenos gestos, nas pausas de uma conversa, nas contradições sutis, nos detalhes que exigem um olhar treinado. Sem atenção, tudo isso se perde e o mundo torna-se raso. Por isso, educar o olhar e a escuta é, antes de tudo, educar a atenção. E isso exige intencionalidade. É aprender a desacelerar de propósito para perceber. É resistir conscientemente ao impulso de reagir imediatamente. É sustentar o contato com o que está diante de você até que algo mais profundo se revele. Prestar atenção não é algo passivo, é uma decisão. E há um aspecto muito belo nisso. Prestar atenção é uma forma concreta de amar. Amar, no sentido mais básico, é não tratar o outro como algo descartável. É oferecer presença real, é ouvir sem antecipar respostas. Observar sem reduzir, analisar antes de julgar. Sem atenção, não há encontro. Sem atenção, não há compreensão. Sem atenção, não há profundidade. Mas a atenção não surge espontaneamente em um mundo que a todo momento a fragmenta. Ela precisa ser formada, e isso exige prática deliberada. Aqui é onde entra a leitura. Ler de verdade não é acumular informação, mas treinar a atenção. É permanecer diante de um texto quando tudo em você quer se dispersar. É acompanhar um raciocínio até o fim. É perceber camadas, identificar nuances. Ler não apenas o que está dito, mas também o que está sugerido.
A leitura, quando feita com seriedade, ensina exatamente isso, a sair da superfície. E quem não aprende a sair da superfície paga um preço silencioso. Existe, mas não vive. Sem uma leitura atenta, o olhar torna-se apressado. Sem atenção, torna-se incapaz de profundidade. E então voltamos a um ponto inevitável. Ninguém se torna sensível, atento e capaz de perceber o real por acaso. Toda pessoa que desenvolveu um olhar mais fino passou por um processo quase sempre lento, quase sempre invisível de formação. Antes de qualquer realização visível, houve um longo treino de atenção. Basta observar com um pouco mais de cuidado. Leonardo da Vinci, por exemplo, não se destacou apenas por talento, mas por uma atenção quase obstinada ao que estava diante dos olhos. Ele não olhava o mundo de passagem, permanecia, investigava, desenhava, retornava ao mesmo objeto até compreendê-lo. Seu olhar não era apressado, era intencional. Isaac Newton não fez uma descoberta porque viu algo extraordinário, mas porque não ignorou o que todos consideravam banal. Onde outros viam repetição, ele sustentou a atenção. Onde outros encerravam a observação, ele fazia perguntas. Sua diferença não estava no que viu, mas no modo como decidiu olhar. Charles Darwin levou essa atenção a um outro nível, o da paciência prolongada. Durante anos observou pequenas variações, detalhes quase invisíveis para um olhar distraído. Não havia pressa, havia intenção. E foi essa constância que lhe permitiu perceber padrões. Em todos esses casos, o ponto em comum não é a genialidade no sentido místico, mas a atenção sustentada ao real. Eles não tiveram acesso a um mundo diferente. Eles apenas olharam de forma diferente para o mesmo mundo. E é exatamente isso que está em jogo: a capacidade de permanecer diante do que está à sua frente, tempo suficiente para que ele revele mais do que aparenta. Porque, no fim, a vida não se esconde. Ela se oferece, mas se oferece de maneira discreta, sutil, quase silenciosa. Ela exige um tipo de presença que não se improvisa. Por isso, educar a atenção é um compromisso diário e intencional. Está na forma como você escuta alguém sem interromper, na maneira como você lê sem pular etapas, na disposição de observar antes de concluir, na coragem de permanecer diante do que é simples até perceber sua riqueza. É assim que o olhar se transforma, é assim que a sensibilidade retorna, é assim que a vida deixa de passar despercebida. O conselho, então, é direto. Pare de esperar que algo grandioso aconteça para que você finalmente comece a viver. A vida já está acontecendo, nos detalhes, nas nuances, nos intervalos, nos sussurros, mas ela só se revela a quem decide prestar atenção. Sem atenção, você vive à margem da própria existência, distraído, indiferente, insensível. Com atenção, você entra na realidade, percebe, compreende e participa. No fim, não é sobre o quanto a vida oferece, é sobre o quanto você é capaz e decide perceber.